Rapaziada, e depois da derrota para o Mirassol, os palmeirenses perderam a confiança, aquela confiança toda que estava no Palmeiras e no Abel Ferreira. A magia, no estalar de dedos, acabou. Se liga só no que eles falaram no pós-jogo: Palmeiras 1, Mirassol 2. O Palmeiras agora é acompanhado de perto pelo Mengão. Se liga! E aí, meus amigos? Cadê a galera agora, hein? Cadê a galera agora? Que falou que o Mirassol tinha vendido o jogo em troca de uma carona, que a Leila emprestou o avião e tal. Eu acho que esses caras, eles merecem um pedido de desculpas, né? Eu acho que esses caras, eles merecem um pedido de desculpas do pessoal que começou a criar essa teoria aí da conspiração. Vocês viram que não é um time bobo, não. Não é time que precisa trocar derrota por carona. O Mirassol tem um elenco consistente, é uma equipe taticamente muito disciplinada, muito inteligente. Não é uma equipe que leva todo mundo para a área para ficar sufocado depois que abre um gol, muito pelo contrário. Mantém-se uma equipe equilibrada, estrategicamente construída. Estrategicamente construída. Então, não é um time que tá lá pra brincar. Não é um time que tá lá pra vender o jogo por carona. E assim, eu moro aqui no interior de São Paulo, eu até pensei nesse jogo, e graças a Deus que eu não fui, né? Porque senão eu literalmente só ia passar raiva. 240 pila, eu acho que tava o ingresso mais barato. O ingresso esgotou rapidão também, vocês viram, o estádio é pequeno. E assim, meus amigos, é aquele negócio. O Palmeiras perdeu esse jogo muito em virtude do seu primeiro tempo. Na verdade, eu falo dos dois tempos, do primeiro e do segundo tempo também. Não foi uma equipe eficaz. Não foi. O primeiro tempo, o Palmeiras literalmente dormindo. Entrou com a sua força máxima, com o seu melhor elenco, e se perdeu na marcação de um Mirassol que estava muito encaixado. Estava muito encaixado e não se intimidou pela presença do primeiro colocado da competição. Não se intimidou. Manteve o foco, manteve a disciplina e foram para cima. E logo no primeiro minuto encontraram o gol. Entre o primeiro e o segundo minuto encontraram um gol numa dormida geral da marcação do Palmeiras, que eu acho que não tinha subido do vestiário ainda pro jogo. E esse é o Campeonato Brasileiro, né? E esse é o Campeonato Brasileiro, mano. Palmeiras adora fazer gentilezas ao Flamengo. Palmeiras adora fazer isso. E aí eu venho aqui e falo isso, tem mau caráter ainda que pega o corte do vídeo e coloca na internet falando merda aqui ao nosso respeito, mas a realidade é essa. Era um jogo hoje que era para ser um jogo mais estudado e não era para entrar no ritmo que entrou no primeiro tempo. Se o Palmeiras tivesse jogado pelo menos da forma que jogou o segundo tempo, o primeiro tempo, vamos dizer que eu acho que teríamos conseguido pelo menos um empate, o que já era lucro. Rapaziada, o Neto já tá pé da vida, hein? Vamos ver agora o Fernando e toda a turma lá do NOK The Clips. Se liga. Times aqui de São Paulo, né? E fora o campeonato inteiro e essa campanha que o Mirassol tem dentro de casa. Já vou passar para você, TH. O TS falou aqui, vencer o Santos porque o Cheirinho já tem 3 pontos garantidos. De fato, próxima rodada, se a gente perder essa liderança, eu acho que acabou, né? Eu acho que acabou, sinceramente. Olhando os jogos, vai ser muito difícil. E a gente vai levar uma carga para a Libertadores que a gente levou para o Mundial. Então, cara, não sei como é que o Abel vai montar o time. Essa semana a gente vai trazer todas as ausências, vai conversar a respeito de como montar um time. Porque, olha, o Santos, era preferível o Santos ter empatado o jogo hoje, não só pela briga direta, porque o Santos, o pior que eu vejo nesse Santos, aquele Palmeiras que caiu, que nem estava fazendo tantos jogos horrorosos, não. Né? E aquele Palmeiras que quase caiu também, algumas coisas estão dando errado para o Santos mesmo. Acho que teve parte do primeiro tempo que o Santos fez um bom jogo, né? E depois, realmente, quando o Flamengo abre o segundo gol, o terceiro eu acabei não vendo,
Depois eu vi a reação do Santos ali num curto espaço de tempo, né? Então foi muito mais, acho que, pelo coração do que qualquer coisa. Teve o pênalti perdido também do Flamengo. O Leitinho fala aqui, ó, que eu não consigo lidar bem com o zagueiro de shortinho curto, achando que é o Pirlo tentando sair com a bola e errando tudo. 2 gols com erros bizonhos. O gol de lateral a gente vai comentar ele rapidinho, que ele não pode acontecer. Ele tem uma falha, para mim, do sistema inteiro, mas fica muito em cima do Piquerez, né? Porque a bola definiu em cima dele. A bola, ela viaja muito alta, mas ela não é uma bola rápida, né? A galera palmeirense assustada com o Santos, com esses 2 golzinhos aí no final, a reação do Santos, né? E vai complicar pro Palmeiras, assim eu espero. Agora vamos dar uma olhada lá no Facincani. O que ele falou a respeito dessa partida contra o Mirassol? Agora, se a gente pegar somente por esse lado, podemos esquecer de fazer uma avaliação um pouquinho mais cirúrgica em algo que, neste atual Campeonato Brasileiro, está fazendo a diferença. Por quê? Porque se a gente somente analisar a liderança do Palmeiras pelo número de vitórias, que o time, claro, ainda segue com a faca e o queijo na mão no campeonato, e que, evidentemente, ainda tem a final da Libertadores para disputar, e que daqui para frente não pega mais times do chamado G4, você pode entender, então, que o campeonato ainda segue com muita facilidade, entre aspas, né, para o Palmeiras resolver. Mas não é bem assim. Porque esse campeonato já poderia estar encaminhado a algumas rodadas e sendo administrado pelo Palmeiras, se ele tivesse feito algo que, para essa edição, diferente de outras, em que o Palmeiras até conseguiu manter o campeonato no chamado banho-maria e venceu, mas que nesta edição, de fato, até pela competitividade das equipes, o Campeonato Brasileiro precisa que um líder tenha desempenho contra os principais concorrentes ao título. E o Palmeiras, dos times do G4, ele não venceu Flamengo, ele não venceu o Cruzeiro e ele não venceu o Mirassol. O Palmeiras em casa perdeu para o Flamengo, ele empatou com o Cruzeiro e ele empatou com o Mirassol. E o Palmeiras, fora de casa, perdeu dos 3 adversários. Ou seja, vamos supor que o Palmeiras tivesse vencido o Mirassol em casa, tá? Tirando esse jogo. O Palmeiras teria 2 pontos a mais e teria uma condição matemática de ainda uma pequena gordura em relação ao Flamengo nesta liderança do Brasileiro, numa reta final que eu vou mostrar para vocês que ela é muito crucial. Se o Palmeiras tivesse vencido o Cruzeiro, ele teria mais 2 pontos, ou seja, 4 à frente do Flamengo, somando-se, claro, a essa vitória do Mirassol, que não aconteceu também, e aí ele teria pelo menos 2 rodadas de vantagem sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Facincani, eu te entendo porque o Flamengo fez o inverso, né? O Flamengo não venceu alguns que estavam lá embaixo, né? Grêmio, Vasco 2 vezes, Fortaleza e agora me fugiu um outro. Mas 4 desses jogos aí, o Flamengo empatou 3 e perdeu 1 contra o Fortaleza. Nesse caso, 9 pontos. Se for colocar nessa lógica aí, o Flamengo também estava na liderança com folga e muita folga. Então, o Campeonato Brasileiro é desse jeito. Os times que estão lá em cima, às vezes perdem pontos para times que estão lá embaixo, como é o caso do Flamengo, e perdem pontos, como é o caso do Palmeiras para time do G4, G6, G5, como você preferir. Então, assim, cara, o se, infelizmente, não entra no jogo, né? É claro que o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão, mas o Flamengo tá brigando, tá fungando o cangote, mesma pontuação, o que muda aí é a vitória. Então, meu amigo, todos dois, Flamengo e Palmeiras, precisam vencer os seus jogos. E detalhe, Cruzeiro tá logo atrás dos dois, né? Então é isso. Esse foi aí os comentários
dos palmeirenses que estão super chateados, nervosos, angustiados com a derrota para o Mirassol, mas a gente estava torcendo por isso e alguns preveram essa derrota. Mas eu quero saber de você, o que você achou? Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!